Boa noite, igreja. Quantos estão felizes de estar aí mais um dia na casa do Senhor? Digam amém bem forte. Amém. Aleluia, glória a Deus. Estamos aí em mais uma semana da quarta dos milagres. Quem crê que o Senhor já tem movido o sobrenatural ao nosso favor? Aleluia. Eu costumo, quando vou ministrar, separar algumas coisas, dar uma estudada em alguns termos. E eu creio que nós chegamos aqui porque nós precisamos do Senhor, afinal todos nós somos dependentes do Senhor, né? Mas eu acredito que todos têm algo na qual têm clamado durante esses dias. E uma coisa eu tenho certeza, Deus, Ele nunca parou, Ele nunca para, e Ele sempre irá continuar agindo eternamente. Amém? Então, antes da gente começar, eu queria orar. Você pode fechar os seus olhos aí? Amém. Senhor Jesus, nós queremos em primeiro lugar te agradecer, Pai, te agradecer por esse dia, por esse momento em que nós estamos aqui em Tua casa. Senhor Jesus, ministra os nossos corações, que a Tua palavra venha encontrar o nosso coração aberto e disponível para receber do Senhor, Senhor Jesus, e que essa palavra que entrar em nosso coração venha gerar frutos de fé, frutos de esperança, frutos, Senhor, de reconhecimento de quem o Senhor é, da sua majestade, do seu poder. Senhor Jesus, eis-nos aqui, os nossos ouvidos estão abertos, fala conosco, porque a Tua igreja ama estar contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia em João, capítulo 2. Antes da gente ler, queria só falar aqui algumas coisas. Eu sei que a gente está aí na quarta dos milagres, todo mundo aqui sabe o que é milagre, mas eu sou um pouco curioso em relação a conceitos, definições, e eu sempre procuro saber os detalhes de um conceito, porque eu aprendo algo novo, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi. Eu creio que Deus tem ministrado algo durante esses dias, e no meu coração Ele tem ministrado também algo, eu quero compartilhar com você. Primeiramente, todo mundo sabe o que é milagre, né? Eu acho que se eu perguntasse para você o que é milagre, você com certeza saberia responder. E talvez a sua resposta fosse algo que não se explica, né? Eu acho que tem uma frase muito comum: milagre não se vive, milagre, na verdade, o contrário, perdão. Só queria saber se vocês estavam espertos. Milagre não se explica, milagre se vive, exatamente. Mas a palavra milagre, ela teve origem no latim através do termo miraculus, que deu origem à palavra mirar e mirare também, que significa algo digno de admiração, algo que é estranho, porque aos olhos naturais é impossível explicar, mas algo que é maravilhoso. Então, repete comigo: milagre é algo digno de admiração, estranho aos olhos naturais e maravilhoso. Amém? E olhando a definição dessa palavra no dicionário popular, fala que é o ato ou conhecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Mas como eu não sou bobo, a gente vai no dicionário bíblico também, que diz que é um fato ou conhecimento fora do comum, porém que Deus realiza para confirmar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. Então, um milagre é um fato, um acontecimento que não se explica, é fora do comum, mas que Deus realiza para confirmar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. E sabendo disso, eu acho que para a gente entender, a gente precisaria pensar o que seria, no caso, esse poder, esse amor e essa mensagem. Nós estamos falando de um Deus que é todo poderoso.
Então, a partir do momento que nós falamos que o milagre, que Deus realiza o milagre para confirmar o seu poder, nós estamos falando de alguém que tem todo o poder sobre todas as coisas. E esse Deus, ele continua agindo poderosamente em nosso meio, de geração em geração, ele continua sendo Deus. Então ele realiza o milagre para confirmar o seu poder, a sua soberania. Mas também fala que ele realiza o milagre para confirmar o seu amor. E esse amor é justamente o plano do Senhor em enviar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Então, além de confirmar o seu poder, ele confirma também o amor através do milagre. E a mensagem que não se pode faltar, que é o Evangelho, a mensagem dos céus, a mensagem do reino de Deus, que ano após ano é propagada e é espalhada por todas as nações, tribos, grupos, culturas e assim por diante. Amém? Conseguimos definir o que é milagre? Glória a Deus. E eu estava estudando também sobre milagre e eu vi que na Bíblia, muitas das vezes quando a gente pensa sobre milagre, a gente foca muito no Novo Testamento, na época em que Jesus estava aqui no mundo. Mas, na verdade, antes, no Antigo Testamento, muitos milagres aconteceram. Estudando e vendo algumas Bíblias de estudo, eles falam, os estudiosos falam que no Antigo Testamento haviam aproximadamente aí 60 milagres registrados na Bíblia. No Novo Testamento, depois que Jesus veio ao mundo, a palavra de Deus registra cerca de 35 milagres enquanto Jesus estava aqui conosco. Milagres que nós já ouvimos falar. A cura de um cego, a cura do paralítico do tanque de Betesda. O que mais? A mulher do fluxo de sangue. Alguém pode falar mais um? O cego Bartimeu. A multiplicação dos pães. Enfim. E muitos outros milagres. Porém, Jesus morreu e ele ressuscitou, ele foi para a glória do Pai. Porém, antes, ele falou ainda para os seus discípulos: vocês farão coisas maiores ainda. E depois que os evangelhos relatam sobre a volta de Jesus, vem o livro de Atos, que o Espírito Santo é enviado e ali os discípulos começam a agir sem a presença de Jesus fisicamente, mas eles tinham o Espírito Santo. E nesse momento, a palavra de Deus aqui em Atos, ele relata que os discípulos, só no livro de Atos, fizeram cerca de 20 milagres. Ou seja, milagres o tempo todo. Manifestação do poder de Deus, do sobrenatural de Deus. E isso se perpetua até o dia de hoje. Amém? Todos estão conseguindo me entender até aqui? E não tem como a gente falar de todos esses milagres. Eu queria ressaltar, na verdade, o primeiro deles. O primeiro milagre que foi a transformação da água em vinho. E é por isso que nós estamos aí em João capítulo 2. Diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Pausa aqui. A gente está lendo no terceiro dia. Esse terceiro dia se refere ao terceiro dia após Jesus ter iniciado o seu ministério. Então, 3 dias depois de ele ter iniciado o seu ministério, ele foi para um casamento em Caná da Galileia. Continuando. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda.
Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Você pode dizer um aleluia? Glória a Deus! Jesus realiza o primeiro milagre 3 dias depois de ter iniciado o seu ministério. E para a gente entender um pouco melhor desse contexto, a gente precisa analisar como que era a cultura lá naquela época. Os casamentos, as celebrações dos casamentos não eram feitos como hoje. As celebrações, hoje em dia, é o quê? Duram algumas horas. Mas naquela época, a celebração do casamento duravam dias. Tinham alguns casamentos que duravam até mesmo uma semana. Isso é algo importante para a gente saber. E segunda coisa, o vinho era a especiaria, vamos colocar assim, era o alimento mais importante ali para ser servido. E caso faltasse o vinho, os convidados se sentiam desrespeitados por isso. Então o vinho era algo muito importante. E por isso havia uma preocupação em ter vinho, em não faltar. Imagina você preparar um casamento para uma semana e aí escolher aí os sucos, os refrigerantes para todo mundo durante uma semana. Seria muita coisa. Tanto que aqui na palavra de Deus fala que haviam 6 potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. E cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Multiplicando por 6, seriam 480 a 720 litros, mais ou menos. Então é muita coisa, não é verdade? Sim ou não? Glória a Deus. Mas algumas coisas me despertam durante esse texto. Nós estamos na 4ª dos milagres. E a primeira coisa, ao ler esse primeiro milagre que Jesus fez após iniciar o seu ministério, foi o fato da Maria reconhecer Jesus. Por quê? Ela soube que o vinho havia acabado. E para quem que ela foi falar? Para Jesus. Então ela sabia que aquele que podia resolver aquela situação de maneira que glorificasse o nome do Pai, seria Jesus. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para viver o nosso milagre é reconhecer quem é o nosso Deus. A primeira coisa que você e eu precisamos fazer para viver o nosso milagre é reconhecer quem é o nosso Deus, em quem nós temos buscado. E Maria fez isso. Maria foi até Jesus. Ela poderia ir no noivo, ela poderia ir em direção a diversas outras pessoas, mas ela foi em Jesus porque ela reconhecia que Jesus era capaz de mudar toda aquela situação. Outra coisa também que me chama muito a atenção é que ela fala para os serviçais ali: façam tudo o que ele falar. Maria, com sua sabedoria, sabia de quem ela estava falando. E os servos fizeram tudo o que Jesus fez. Isso fala de obediência. Isso fala sobre obedecer à direção do Espírito Santo. Então, os servos fizeram tudo o que Jesus pedia, né? Jesus falou, disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles obedeceram aquilo que Jesus estava fazendo. A obediência destrava o nosso futuro.
a obediência libera o nosso milagre. Nós precisamos entender que obedecer faz parte do processo para viver o milagre. Não é algo que é à parte, algo separado. Não, é tudo junto. E eu acho que em uma sequência nós precisamos disso. Em primeiro lugar, reconhecer quem é o nosso Deus. Segundo lugar, obedecer a sua voz. E muitas das vezes, por conta das situações, nós estamos vivendo, enfrentando situações que confrontam a nossa fé, estamos passando por tempestades e os barulhos ao redor ficam altos demais e muitas das vezes nós não conseguimos escutar aquilo que o Espírito Santo está falando, mas é necessário ouvir aquilo que Ele tem dito para você, porque assim você viverá um milagre. Obedeça a direção do Espírito Santo. Amém? E se a gente continuar a ler, o encarregado da festa, ele fala, no versículo 9, o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Deus tem o melhor para você. Em todo o tempo, Deus tem o melhor para você, Ele sabe. A palavra de Deus diz lá em Mateus que se Ele cuida dos pássaros, quem dirá dos seus filhos na qual Ele chamou? Ele tem cuidado e Ele tem o melhor para você. Só que muitas das vezes a gente está acostumado a viver com um pouco. A gente está acostumado a viver com o pouco, o inferior. Só que Deus tem o melhor. Aquilo que Deus tem para você é maior do que você acha que você precisa. Aquilo que Deus tem para você é muito melhor daquilo que você pensa. Deus tem o melhor. E nós precisamos entender isso. Primeiro, reconhecer quem é o nosso Deus. Segundo, obedecer a sua voz. Terceiro, saber que Ele tem o melhor para as nossas vidas. E algo que para mim é o principal, e que o bispo até falou aqui, quando ele subiu na hora do louvor, eu estava pensando sobre quais são os objetivos dos milagres. Qual é o objetivo? Por que que Deus faz? Por que que Deus faz um milagre? Por que que Deus cura um enfermo? Por que que Deus ressuscita? Por que que Deus liberta? E a palavra de Deus, ela é clara. Jesus, em todo o tempo, enquanto Ele esteve aqui, o seu ministério foi para que o Pai fosse glorificado. Então, o milagre é para a glorificação do Pai. O milagre que Deus tem para você é para que o Pai seja glorificado. O objetivo do milagre é fazer isso, glorificar o Pai, é fazer com que o Filho seja conhecido, é revelar a grandeza de Deus, é fazer com que outros conheçam o poder do Espírito Santo. Esse é o objetivo do milagre. Só que muitas das vezes a gente acha que o milagre é sobre nós. Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, o milagre não é sobre você, é sobre Ele. Fala para outra pessoa: meu irmão, o milagre não é sobre você, é sobre Ele. Nós precisamos entender isso. O milagre não é sobre mim, não é sobre nós, mas é para a glorificação do Pai, é sobre Ele, é para Ele, por Ele são todas as coisas, para sempre e sempre. Aleluia! Glória a Deus! E todo milagre que Jesus fez teve um propósito, além desses que nós lemos, que é glorificar o Pai, revelar a sua grandeza, falar sobre o seu poder.
Jesus, ao curar, no livro mesmo de João, é relatado diversos milagres que Jesus fez. E cada um deles tem um propósito específico. No capítulo 6, eu não vou ler para ganhar tempo, é relatado a história da multiplicação dos pães. Havia uma multidão sedenta, com fome, naturalmente. E Jesus, vendo isso, ele falou... Eu acho que Jesus, ele era aquele que tinha uma mente muito visionária. Ele viu uma oportunidade de glorificar o Pai, é agora. Esse era o objetivo dele, glorificar o Pai. E vendo toda aquela multidão que seguia Jesus, Jesus multiplicou o pão e deu de comer para toda aquela multidão. Só que em seguida Jesus vai e fala, eu sou o pão da vida. Ele fez o milagre, multiplicou o pão, mas ele falou, eu sou o pão da vida. Um pouco mais adiante, nós temos a história de um cego, na qual Jesus misturou saliva com a terra, pediu para o jovem se lavar, ele se lavou e voltou enxergando. Antes ele não enxergava, era tudo escuro. Mas a partir do momento em que ele se encontrou com Jesus, ele passou a enxergar. Uma luz veio sobre ele, ele passou a ver as coisas com mais clareza. E logo em seguida Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E seguindo isso, no livro de João mesmo, capítulo 11, nós conhecemos a história da ressurreição de Lázaro. Alguém tão querido e amado por Jesus, tanto que é o registro que mostra que Jesus chorou. Mas Jesus sabia que tinha um propósito. E depois de ter ressuscitado, Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Tudo tem um propósito, querido. E aí eu te pergunto, qual é o propósito que está aí junto com o seu milagre? Você já parou para pensar naquilo que Deus está querendo falar? Você já parou para entender o que é? Por que Deus deseja fazer? Por que Ele deseja operar um milagre na sua vida? Será que está de acordo com a vontade de Deus? Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Mas desculpe falar, se Ele não fizer, Ele é Deus também. Se Ele não abrir a porta, Ele é Deus também. Ele não muda. Só que às vezes a gente age e temos atitudes como uma criança birrenta. Não, cara, não foi do jeito que eu quero, então não quero não. Que Deus me livre de pensar isso. Porque se eu sei que tudo tem um propósito, que o seu propósito seja vivo em minha vida. Que a sua vontade seja realizada na minha vida. E lá, abre lá em João capítulo 11, por favor. Alguns capítulos à frente. A história de Lázaro. Versículo 4 diz, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. É para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus fala com clareza que tudo é para a glória do Pai. Tudo é para a glória de Deus. Só que às vezes nós buscamos as coisas, pensa, qual é o propósito? Por que eu estou buscando isso? Será que isso é para mim? Será que é só para mim? Ou será que é para glorificar o Pai? Será que aquilo que você tem buscado durante esses dias é sobre você ou é sobre o Pai? Diácono Paulo Júnior, mas você não entende o que eu estou passando.
Você não sabe a luta, eu estou orando por isso há anos. Continua orando. Não para não. Porque se você parar, é difícil. Mas é importante a gente saber que Deus, Ele é um Deus poderoso. E que aquilo que Ele faz tem um propósito. E todo o propósito vem dos céus, mas volta para os céus. É sobre Ele. É para Ele. É tudo sobre Ele. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui nesse lugar e Ele já tem falado aos corações. E eu queria compartilhar isso com você porque existe um propósito nisso. Aonde os nossos olhos estão focados, muitas das vezes nós esquecemos de que o nosso Deus é Deus. Focamos tanto no problema, que esquecemos de que Deus é grande, forte, poderoso, inigualável, grandioso, exaltado, de geração em geração, continua sendo Deus. Ele é o Deus eterno. É sobre o Senhor. É para o Senhor. Nós passamos aqui a Bíblia, falamos sobre música, sobre milagres. No Antigo Testamento, Deus fazia milagres. No Novo Testamento, Jesus fez milagres. Depois que Jesus subiu aos céus, os discípulos fizeram milagres. E esse mesmo Deus, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. E eu sinto que os céus estão super abertos. Abra o seu coração para viver aquilo que Ele tem para você durante esses dias. Foque no reino. Foque na vontade do Senhor. Foque no propósito. Porque as demais coisas são acrescentadas. É tudo para a glória do Senhor. Qual é a sua motivação? Qual tem sido o desejo do seu coração? É tudo sobre Ele. E queria que você ficasse de pé. Para encerrar, eu gostaria de ler Isaías capítulo 43. Versículo 11. Diz: Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Ele é o grande eu sou. Ele é o Rei eterno, imortal, poderoso, majestoso, inigualável, grandioso, que de geração em geração continua manifestando o seu poder, que de geração em geração continua revelando as verdades do reino. Nós falamos que o milagre é um fato ou conhecimento que não se explica, mas que Deus realiza para confirmar o seu poder, o amor e a mensagem. E Deus deseja nessa noite despertar o seu coração, porque é tudo sobre Ele, é tudo para Ele, por Ele são todas as coisas, tudo
tudo vem dele, a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, a adoração é a ele, é tudo sobre o Senhor. Aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e orasse aí no seu lugar. Comece a falar com o Senhor. Fala: Deus, ensina-me a reconhecer o Senhor, ensina-me a obedecer a sua voz, ensina-me a entender que o Senhor tem planos melhores e maiores para mim, ensina-me a entender que é tudo sobre o Senhor. Ensina, Senhor, a tua igreja, porque é tudo sobre o Senhor. O sim e o amém, é tudo sobre o Senhor. As estações podem passar, tempestades podem surgir, vendavais possam soprar, mas o Senhor é inabalável. Ele não cansa, Ele não para, Ele não fica exausto, porque Ele é o nosso Deus. Vamos cantar essa canção.